Milionário fica chocado ao descobrir que a desconhecida virgem é chefe da Polícia Federal. A sala de jogos do cassino, em Las Vegas, estava eletricamente carregada. Luzes piscantes, risadas ensurdecedoras e o tilintar de fichas criavam uma sinfonia hipnotizante. Arthur Mendes, um dos homens mais ricos do mundo, estava cercado por extravagâncias que pareciam feitas sob medida para ele. No entanto, em meio a toda a ostentação, ele se sentia um pouco vazio, perdido entre a multidão. Foi então que ela surgiu, Luísa, uma visão de mistério, vestida com um elegante vestido vermelho que destacava suas curvas. Seus olhos tinham um brilho enigmático. Ao se aproximar, Arthur sentiu um aperto no peito. Uma jovem virgem, pensou ele, enquanto o calor da curiosidade o envolvia. Luísa era diferente de todas as mulheres que conhecia. Não parecia impressionada por sua riqueza. Ela riu despreocupadamente quando ele fez uma piada sobre a possibilidade de ganhar 1 milhão na roleta. Não estou aqui por isso, disse ela, com um sorriso que iluminou seu rosto. Arthur se viu intrigado. O que poderia motivar uma mulher tão bela e enigmática a estar naquele lugar? Convidou-a para um drink, tentando descobrir mais sobre ela, mas a conversa logo tomou um rumo inesperado. Luísa começou a falar de corrupção e desvio de verbas, assuntos que para Arthur pareciam distantes e irreais. Ele balançava a cabeça, tentando desviar, mas o olhar dela o mantinha preso. Você sabia que estou prestes a assumir a direção da Polícia Federal? Disse ela, quase, sem emoção. Arthur quase engasgou com o martini. A jovem que ele tentava conquistar era a nova chefe da PF. Como isso era possível? Ele sentiu um frio na espinha. Uma atração repentina se misturava à preocupação. O mundo em que vivia era regido por segredos e mentiras. E agora uma mulher como Luísa, uma verdadeira idealista, poderia ser a chave para sua própria redenção. Mas o verdadeiro pesadelo chegou com a revelação de que havia forças poderosas em movimento. Um magnata do crime estava se aproximando, decidido a silenciar Luísa a qualquer custo. Arthur se viu em um dilema angustiante. Deveria proteger a mulher que havia começado a amar ou preservar seu legado sujo. Sabia que a corrupção em sua própria empresa poderia ser exposta, devastando tudo o que ele construiu. A tensão crescia. Quando Luísa, quase num sussurro, revelou que também havia um segredo que os conectava, o chão parecia desmoronar sob seus pés. Era como se um novo universo se abrisse em sua frente, misturando amor, lealdade e lava fervente de traição. Arthur olhou nos olhos dela e se perguntou: ele realmente a conhecia? E nesse momento, o aperto no peito voltou, mais forte do que antes. Ele sabia que precisava decidir rapidamente. O amor e o dever agora estavam em uma linha tênue, e cada segundo contava. Luísa estava em perigo, e Arthur precisava escolher. Ou seria ela a salvadora dele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável, como se o cassino estivesse segurando a respiração. Arthur olhou nos olhos de Luísa, tentando processar o que acabara de ouvir. A jovem que parecia ser a solução para seus problemas era, na verdade, um alvo. Ele precisava se mover, e rápido. Mas antes que pudesse formular um plano, ela segurou seu braço. A pressão leve, mas firme. Arthur, tem algo que você precisa saber. Ela começou, olhar sério. Meu passado não é só sobre a PF. Eu fui criada no meio do crime. Minha família, eles... Arthur parou. O universo ao seu redor desapareceu em um borrão. O quê? Sua voz saiu quase num sussurro. Ele não podia acreditar. Todo o encanto que ele havia imaginado havia desmoronado em um instante. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou.
Estou aqui para desmantelar redes criminosas, mas eu mesma tinha uma conexão com elas. A vergonha em sua voz era evidente. O nó se formou na garganta de Arthur. Eu sabia que seria difícil, mas agora, com tudo isso, meu papel se torna mais complicado. Você está me dizendo que você tem laços com o crime organizado e que estava escondendo isso de mim? Arthur sentiu a raiva subir. Ele queria gritar, mas enquanto olhava para Luísa, algo mudava. Percebeu a dor nas suas feições. O passado dela a consumia, e a carga de suas palavras era mais pesada do que qualquer um poderia imaginar. Luísa desviou o olhar, como se as paredes ao redor tivessem se fechado. Arthur, isso não é apenas sobre mim. Há pessoas que querem me silenciar. Alguém sabia que eu voltaria, e eles não vão parar até me pararem. Nesse instante, um grito atravessou o barulho do cassino. Uma mulher na entrada estava em pânico, apontando. É um massacre! Eles estão aqui! Ela caiu e a sala foi tomada por gritos e correria. Arthur sentiu o coração disparar. Não era apenas um jogo. Não era apenas uma conversa casual. Ele agarrou a mão de Luísa. Precisamos sair daqui agora. Enquanto puxava-a em direção à saída, os sons do caos se tornavam mais intensos. O cheiro de medo e desespero permeava o ar. Mas antes que conseguissem alcançar a porta, um grupo de homens armados entrou, como sombras saídas de um filme de ação. Um deles, alto e imponente, parou e fixou seu olhar em Luísa. Você! Sabíamos que você estaria aqui. A voz dele foi como um trovão na sala. Arthur se virou para Luísa, os olhos arregalados. O que você fez? O desespero corroía sua voz. Eles estão atrás de você por causa do que você sabe? Sim, mas não é só isso. Ela respondeu, as palavras saindo em um fôlego. O que eu descobri, o que eles querem proteger, é muito mais perigoso do que eu esperava. Arthur, Mas antes que pudesse terminar, o homem alto fez um sinal para os outros, e o caos se intensificou. Um disparo ecoou no cassino. O mundo de Arthur virou um borrão de gritos e fumaça. Ele sentiu o corpo de Luísa sendo puxado para trás, e o pânico se instalou. Quando a poeira assenteceu, ele viu Luísa no chão, e uma dor agonizante atravessou seu peito. Luísa! Ele gritou enquanto corria até ela, mas quando chegou próximo, um sorriso misterioso se formou no rosto dela, mesmo ensanguentada. Arthur, você precisa entender. Eu sou mais forte do que você imagina. E com essas palavras, seus olhos brilharam de uma maneira que Arthur nunca tinha visto antes. O tempo parecia parar. O destino deles estava nas mãos de Luísa, e Arthur tinha que decidir. Ele finalmente entendeu. Havia muito mais em jogo, e as verdadeiras alianças estavam prestes a ser reveladas. Estaria Luísa realmente dentro da linha de frente dessa batalha? E quanto ele realmente sabia sobre ela? Seu mundo estava prestes a mudar mais uma vez. Arthur sentiu seu coração despedaçar quando viu Luísa caída no chão, ensanguentada, o sorriso ainda em seu rosto. Ele se agachou, segurando seu rosto, a dor e o medo misturados em sua alma. Luísa, por favor, eu não posso perder você. As palavras saíram como um pedido desesperado. O caos do cassino em volta parecia um eco distante, ofuscado pela intensidade do momento. Arthur, escute. A voz de Luísa estava fraca. Não é o que você pensa. Nós não temos tempo. Ela se esforçou para olhar nos olhos dele. Você tem que entender. Um novo som cortou o ar, sirene se aproximando, mas havia algo mais. Um barulho retumbante ecoou, e as pessoas começavam a gritar ainda mais. Arthur viu que os homens armados estavam se aproximando, cercando-os. Ele pressionou a mão contra o ferimento de Luísa, sentindo a vida dela escorregar entre seus dedos. Vocês não vão levar ela, gritou Arthur, e sua determinação crescia a cada segundo. Ele enxergou a possibilidade de fuga e a agarrou, mas Luísa murmurou, não, Arthur, é mais complicado. O pânico esfriou seu sangue. Quando ele olhou para o rosto dela, uma imensa sombra de preocupação tomou conta dele. O que está acontecendo, Luísa? O que você não está me dizendo? A pressão no auge, o tempo parecia distorcer, mas antes que Luísa pudesse responder, o homem alto dos capangas interrompeu. Luísa, você acha que dá para escapar dessa? Nós sabemos tudo sobre você.
A sala ficou em silêncio. Era possível ouvir a respiração de todos ao redor. Do ponto de vista de Arthur, a cena se desenrolava em câmera lenta. Luísa parecia paralisada, um brilho intenso em seus olhos. Ele não podia deixá-la, mas ao mesmo tempo, algo estava prestes a estourar à sua frente. Arthur, não sou apenas uma virgem. Aquelas palavras soaram pesadas e o ar sumiu em torno deles. Numa fração de segundo, o que parecia ser um desvio na história estava prestes a se revelar. Eu sou filha do maior chefe do crime organizado deste país. Os rostos dos capangas se iluminaram com um misto de surpresa e satisfação. Arthur ficou paralisado. O quê? Você tá brincando? Não, eu não estou. Ela ergueu a voz, a dor parecendo escorregar embora, os olhos ainda gravados no dele. Era como se uma porta tivesse sido escancarada, revelando um universo completamente diferente. Eu fui criada para ser o que sou, mas não quero isso. Luísa, você tá me dizendo que... Arthur se sentiu como se sua vida estivesse desmoronando. Todas as noites que passara pensando nela, cada palavra sussurrada agora ecoava de maneira distorcida em sua mente. Não havia saída? Ela estava dentro do jogo e também a peça mais crucial. Sim, e por isso eles estão me caçando. Meu pai nunca quis que eu entrasse na PF. E quando souberem que estou aqui, um grande jogo vai começar. Mas você só queria ajudar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Uma tempestade de emoções se agitando dentro dele. Ele queria acreditar nela. Mas como? Os homens armados começaram a se aproximar, e o clima ficou denso. O que antes parecia um romance perigoso, agora tornava-se uma confusão mortal. Arthur se viu em um dilema entre o que amava e o que poderia ser seu fim. O eco da sirene crescia, mas ele sentia tudo em câmera lenta. A tensão era palpável. Então, do nada, Luísa fez um movimento brusco. Arthur, agora! Confie em mim! Ela empurrou um botão escondido em seu bracelete, e uma explosão de fumaça negra encheu o ar. Arthur ficou tonto com a repentina perda de visão, agarrando Luísa ao seu lado. Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova figura emergiu, uma mulher que Arthur nunca tinha visto antes, mas que tinha uma energia que parecia conhecida. Larguem eles! Gritou a mulher, desafiando os homens armados. Era a mãe de Luísa. Ele sentiu o peso daquela revelação. Uma reviravolta impactante que não só mudava sua percepção sobre Luísa, mas também todo o curso da batalha que se desenrolava bem diante deles. E entre caos, medos e revelações, uma nova verdade pairava no ar. Quem eram realmente aqueles que se escondiam nas sombras? E qual era o verdadeiro papel da mãe de Luísa nessa história? Tudo estava prestes a mudar, e Arthur sabia que precisava agir, mas a dúvida o consumia. Seria essa a solução ou o começo de um novo pesadelo? Arthur segurou a mão de Luísa, a fumaça negra cobrindo-os como um manto, distorcendo a realidade ao seu redor. O caos do cassino se tornara um eco distante, mas dentro dele o medo pulsava forte. Ele olhou para Luísa, que parecia mais determinada do que ever, apesar da dor que dela emanava. A mãe dela tinha aparecido como um anjo da guarda em meio ao desespero. Mas o que veio a seguir lhe congelou o coração. Acho que você deveria ter me contado, Luísa, a figura feminina disse, sua voz carregada de amargura. Era a mãe de Luísa, mas havia algo em seu olhar que fazia Arthur sentir frio na espinha. Toda essa história de heroína, tudo isso é uma farsa. Momentaneamente atordoado, Arthur olhou de uma para outra. O quê? O que você quer dizer com isso? A angústia o consumia. Luísa não é apenas uma menina perdida em busca de justiça. A mulher continuou, como se ignorasse Arthur. Ela tinha um plano que envolve muito mais do que você pode imaginar. E várias vidas estão em jogo. Você só está no caminho. Isso não faz sentido.
Arthur exclamou, sua voz irrompendo como um grito desesperado. Ela está tentando desmantelar o crime, está tentando fazer o certo. Mas a incerteza se apoderou dele, incutindo uma semente de dúvida no fundo de sua mente. Luísa, ainda segurando seu braço, olhou para ele com uma expressão que misturava dor e determinação. Arthur, escute a minha mãe. O que ela está dizendo? Mas antes que pudesse terminar, a entrada do cassino ruiu com o som de mais disparos. O grupo de homens armados começava a se mover, pressentindo a confusão. Eles estão vindo. Precisamos sair daqui. Arthur segurou Luísa e puxou-a, mas a mulher à sua frente não tinha intenção de ceder. Você não pode levar sua filha, ela falou. Mas suas palavras estavam impregnadas de uma intenção sombria. Não ainda. Arthur sentiu um calafrio quando a mulher ergueu uma pistola, mirando Luísa, que se interpunha entre eles. Mas, mãe, não! Luísa gritou, um desespero evidente em sua voz. O tempo parecia estagnar. Arthur quase não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Você está maluca? Ele se moveu na direção de Luísa, tentando proteger a mulher que ele amava. Você não pode fazer isso. Mas a mãe de Luísa apertou o gatilho. Um estrondo ecoou. Arthur fechou os olhos. O impacto foi mais do que físico. Foi um golpe devastador em sua alma. Ele esperava o pior, mas, quando abriu os olhos, viu a cena se desenrolar de maneira totalmente insana. A mãe de Luísa, em vez de atingir a filha, havia disparado contra um dos homens armados que avançava atrás deles. O homem caiu, e o caos se intensificou. A adrenalina disparou, mas o olhar de Luísa estava confuso. Mãe, o que você fez? Eu estou eliminando as ameaças, ela respondeu, seu tom de voz frio, e como se estivesse seguindo um script. Ela se virou para Arthur. E agora você, querido, se está comigo, terá que escolher um lado. Arthur olhou entre as duas mulheres. Estava preso em um dilema. A construção da vida perfeita que imaginara se desmoronava em um instantâneo. A mãe dela não. Era a heroína que ele queria acreditar. Isto não era o que eu esperava. Arthur murmurou, sentindo um nó se formar em sua garganta. A verdade começava a entrar em colapso ao seu redor. O que está acontecendo? Luísa, você realmente é filha do chefe do crime? Eu faço isso para proteger você e a mim mesma, Luísa respondeu. Uma tempestade de emoções brilhou em seus olhos. Eu não tenho escolha. Nós precisamos sair agora. A multidão, paralisada ao redor deles, começou a recobrar os sentidos, e gritos ecoaram quando as verdadeiras intenções se tornaram claras. Arthur estava prestes a desmoronar. Cada pedaço dele queria correr. Mas ali estava Luísa, no centro do furacão, arrastando-o para a tempestade. E enquanto ele lutava com seus sentimentos, e a realidade cruel, uma outra sombra surgiu por trás da fumaça. Uma figura familiar, alguém que ele nunca esperava ver ali. Seu coração disparou. Seria possível que as traições fossem ainda mais profundas do que imaginava? O caos em torno deles era apenas o início de algo ainda mais sinistro. Arthur se viu diante do abismo da escolha. Era um jogo de vida ou morte, e ele precisava decidir. Ou seria consumido pela escuridão que lentamente se aproximava. Arthur se viu em um labirinto de emoções, preso entre a mãe de Luísa, o dilema da lealdade e a ameaça crescente à sua frente. O caos tomou conta do ambiente. Os gritos ressoavam e a fumaça espessa escondia o que estava prestes a acontecer. Precisamos sair agora, ele exclamou, tentando puxar Luísa para longe. Mas suas palavras eram ofuscadas pela confusão. Suddenly, uma nova figura surgiu da multidão. Com uma postura imponente e um olhar afiado, o homem que Arthur acreditava ser apenas uma sombra, agora se revelava. Era Rafael, o braço direito de um dos maiores magnatas do crime. Então é aqui que você está, Luísa, ele disse. Um sorriso sutil nos lábios. Você realmente acha que pode se esconder para sempre? O mundo de Arthur virou de cabeça para baixo. O que você está fazendo aqui? A incredulidade o paralisou. Luísa, de olhos arregalados, agora tinha uma expressão que misturava medo e determinação. Rafael, isso não vai acabar bem para você, ela respondeu, mas era visível a tensão.
entre eles. Ah, mas isso não é só sobre você, minha querida. Rafael riu e a risada ecoou como um eco maligno. Seu passado finalmente está voltando para te encontrar, e você não tem como escapar. Arthur olhou para Luísa e sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A revelação estava se formando em sua mente. Luísa, você sabe quem ele é? Sua voz saiu áspera, a desconfiança crescendo como um monstro em seu estômago. Ele é de uma antiga rivalidade da minha família. Alguém que eu pensei que tivesse deixado para trás. O desespero dançava em suas palavras, e ali, em meio ao barulho e à fumaça, todas as certezas de Arthur começaram a desmoronar. Luísa não era apenas a mulher que ele havia conhecido, mas alguém profunda e perigosamente enraizada numa guerra que parecia não ter fim. Rafael avançou, e o ar entre eles ficou denso. Você realmente pensou que poderia enfrentar isso sozinha, Luísa? Seu pai está furioso, e agora que você decidiu jogar no time da lei, as consequências vão ser terríveis. Arthur sentiu o coração disparar. Luísa, o que você ainda não me contou? O medo e a raiva se misturaram em um só. Arthur, eu não queria que você soubesse. Eu precisei fazer isso, para a nossa própria segurança. O olhar dela agora estava cheio de vulnerabilidade, e ele sentiu um nó se formar na garganta. Então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, Rafael fez um gesto, e os homens armados se aproximaram novamente. Chega de rodeios, vocês estão cercados. Arthur ouviu gotejar de esperança se esvair. Desesperado, ele olhou para Luísa. Você pode fazer algo? Mandar uma mensagem, usar suas conexões? Mas antes que ela pudesse responder, o som de sirenes ecoou mais alto, e em uma fração de segundo, um helicóptero começou a girar sobre o cassino, iluminando tudo com suas luzes poderosas. O pânico se instaurou, e os homens armados hesitaram. Quando Rafael percebeu a confusão ao seu redor, sua expressão mudou. Ele se virou para Luísa, os olhos brilhando com um conhecimento que Arthur não compreendia. Você não me disse que os federais estavam perto, Luísa? O tom de voz dele era de raiva contida. Você me traiu. Espera um pouco. Arthur intercedeu, a mente fervilhando em busca de respostas. O que está acontecendo aqui? Luísa, tudo isso é um grande jogo, não é? Você está manipulando eles. E naquela fração de segundo, algo dentro dele quebrou. Um calor irradiava de sua pele. A verdade começava a se revelar, como tinta escorrendo na tela. Não, isso não pode ser. Você não está realmente do lado dos federais. Está? Luísa hesitou. Arthur, não é isso que você pensa. Ele avançou, o olhar dela fixo como uma lanterna. Diga a verdade, você me enganou desde o começo? Mas antes que Luísa pudesse responder, Rafael se antecipou. Sim, Arthur, ela estava jogando seu jogo desde o princípio. A menina perdida que na verdade era a pequena controladora. O ar pareceu sumir. Arthur ficou paralisado. O que você está dizendo? Ela estava do seu lado? Depois de um momento, Luísa finalmente falou. Não foi por escolha, Arthur. Eu só queria garantir minha sobrevivência. Um gemido irrompeu de Arthur. As revelações colidiram em sua mente. O amor que sentia, a confiança que depositou, tudo parecia ter se despedaçado em 1000 pedaços. O sorriso dela agora parecia algo maligno, um eco distante da mulher que ele pensou conhecer. E nesse momento de confusão, uma explosão estourou perto de onde estavam. O chão tremeu sob os pés de Arthur. Tudo ao redor começou a desmoronar. Ele agarrou Luísa, o temor a dominá-lo. Precisamos sair. Mas enquanto puxava Luísa, uma nova bomba de informação explodiu em sua mente. Ele não sabia em quem realmente podia confiar. O que Luísa era, o que estava escondendo. Tudo isso abriria uma nova dimensão em sua vida, transformando cada detalhe de sua realidade. E a soma de todos esses segredos poderia custar muito mais do que apenas suas vidas. Arthur segurou a mão de Luísa, o coração aos pulos. Estava prestes a puxá-la para fora, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, tudo ao seu redor explodiu em caos. O estrondo quebrou a tensão no ar,
e a luz do helicóptero iluminou o cassino como um espetáculo de terror. Ele olhou rapidamente para Luísa, os olhos dela cheios de desespero, e sentiu que a situação estava se tornando insuportável. Arthur, precisamos... Ela não terminou a frase, pois Rafael se adiantou, um sorriso sardônico no rosto. Você achou que era só isso? Apostou muito, meu amigo. O jogo apenas começou. Sem aviso, o chão tremeu sob seus pés, quando uma nova explosão irrompeu do cassino, fazendo paredes e mesas desmoronarem. Uma porta ao fundo se estilhaçou, e a confusão ganhou uma nova dimensão. Cuidado! Gritou Luísa, puxando Arthur com força. Eles correram, mas a fumaça começou a envolver tudo. A visão tornava-se difícil. Entre a confusão, Arthur escutou uma risada familiar que fez seu sangue congelar. Era uma risada que ele não queria reconhecer. Surpresa, querido! Ecoou a voz de Beatriz, uma antiga namorada, e agora uma peça-chave do submundo, que muito tempo atrás ele acreditou ter deixado para trás. Ela surgiu com um grupo de homens armados, suas intenções claras. Beatriz, o que está fazendo aqui? Ele não pôde esconder o choque da sua voz. Observe e aprenda, Arthur. Você nunca deveria ter se afastado de nós. O jeito que ela falou parecia carregado de desprezo. Rafael sorriu, como se essa reviravolta tivesse sido planejada. Agora, você pode ver que é só um peão no nosso jogo. E sua amada? Bem, talvez ela não seja tão inocente quanto você pensou. Pare, você não sabe do que está falando. Luísa gritou, tentando defender Arthur, mas o poder da revelação estava longe de ser contido. O olhar de Arthur estava fixo em Beatriz, as memórias invadindo sua mente. Sim, eu sei, eu sempre soube. E você, Luísa, não acha que eu não tenho meus informantes? Que eu não sabia que você estava em Las Vegas assumindo o comando? E não se esqueça, você está tão ligada ao seu pai quanto o resto deles. Os olhos de Luísa se alargaram em choque. Não pode ser. Você sabia? Sabia e está me esperando. E agora que você decidiu se rebelar, vai pagar um preço. Sorrindo, Beatriz sinalizou para os capangas se aproximarem. O plano dela se desenrolava, revelando um lado de Arthur que ele preferiria não lembrar. A confusão tomou conta. O cassino já estava em pânico, mas agora a verdadeira batalha estava se desenrolando. Arthur sentia que cada palavra que saía da boca de Beatriz estava desenterrando segredos enterrados há muito tempo. Um nó se formou em sua garganta, sentindo-se como um fantoche em mãos cruéis. Eu não vou deixar você tocá-la! Arthur gritou, a dor na voz ecoando como um grito de guerra. Olhando para Luísa, ele percebeu que ela tinha algo mais a revelar. Arthur, tudo isso faz parte de um plano maior do que nós. Beatriz não é quem você pensa. O tom dela estava entre a determinação e o medo. Ele queria acreditar, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Agora, essa é a verdade. Arthur, preciso que você saiba. Luísa estava prestes a revelar mais, quando um movimento rápido cortou o ar. Beatriz deu um passo à frente, e a tensão estava eletricamente carregada, como se todo o cassino estivesse esperando. Cale-se. Luísa, você não tem o controle aqui. O tom de Beatriz era de desafio, e o ambiente parecia girar enquanto a adrenalina pulsava forte nas veias de Arthur. E então, um grito rasgou a agonia do momento. Um grupo de homens armados invadiu o cassino. Era uma troca de tiros. A confusão tomou proporções alarmantes, e mais uma explosão ecoou, enquanto Arthur se viu puxando Luísa para mais perto, a fumaça engolindo tudo. E em meio ao caos, o impensável aconteceu. Arthur viu Beatriz ser atingida, mas ao invés de cair, ela se virou, com um sorriso e gritou: Vocês acham que eu sou só uma peça? Esse jogo nunca foi só meu. E ali, naquele momento, a verdade mais sombria se desdobrou. Arthur sentiu sua mente girar. E a pergunta pairou: quem realmente estava no controle? Luísa olhou nos olhos de Arthur, o medo se transformando em uma estranha determinação. Arthur, eu preciso que você confie em mim agora mais do que nunca. Enquanto o caótico cenário ao redor continuava a desmoronar, ele percebeu que tudo tinha mudado.
As linhas eram borradas, e os leais e traiçoeiros estavam intercambiáveis. Ele nunca poderia imaginar que estava prestes a ser arrastado para uma guerra muito maior do que pensava. O tempo estava se esgotando, e as peças deste jogo mortal estavam se movendo mais rápido do que ele conseguia compreender. As decisões que tomaria a partir daquele momento teriam consequências que iriam além de qualquer amor, lealdade ou traição. A verdadeira batalha estava apenas começando. Arthur segurou a mão de Luísa, o pânico ameaçando engolir tudo ao redor. A fumaça densa obscurecia a visão, enquanto o caos do cassino se desenrolava, ecoando como um pesadelo vívido. Arrepios percorreram sua espinha ao ouvir as risadas sádicas de Beatriz, enquanto a realidade continuava a se revelar como uma dolorosa ilusão. Rafael, agora mais próximo, observava com um sorriso cínico. O tempo parecia congelado, mas a tensão aumentava, como uma bomba prestes a explodir. Vocês acham que podem escapar? Luísa, seu pai não vai descansar até que você esteja morta por traição. Ele exclamou, a ameaça pesando como um peso no ar. Não sou uma traidora, gritou Luísa, e Arthur sentiu-se estremecer. O olhar dela dançava. Entre os dois homens, os instintos de sobrevivência em jogo. Mas o pânico se transformou em desespero quando ela sussurrou em seu ouvido. Arthur, não posso perder você. Você é o último laço que tenho com algo verdadeiro. Ele queria acreditar, mas tudo parecia um emaranhado de mentiras, e foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Uma explosão ressoou do fundo do cassino, maior do que todas as outras. O chão tremeu sob seus pés e o som da destruição ecoou como trovão. O teto desabou em escombros e a poeira se ergueu como um véu. Com um estrondo, algo pesado atingiu a mesa ao lado e a sala se encheu de caos. Arthur virou-se, o coração disparando. Em meio aos gritos e à fumaça, uma figura já conhecida apareceu do lado oposto. Era a mãe de Luísa, cercada por homens armados, seus olhos fixos na filha. Luísa! Ela gritou, e a certeza de que vinha para salvá-las fez o coração de Arthur acelerar, com uma mistura de alívio e desconfiança. Mas a surpresa não parou por aí. Ela, sem hesitação, apontou a arma para Luísa e disparou. A cena aconteceu em câmera lenta. O grito de Luísa atravessou o caos e Arthur se lançou à frente, o instinto tomando conta. Não! A bala ricocheteou em algo no chão, longe dela. O som foi ensurdecedor, mas em vez de cair, o olhar de Luísa se endureceu. Você era a única, mãe. O que você quer de mim? A voz dela tremia, mas havia uma força incomum naquelas palavras. O que estava acontecendo? Arthur sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. A verdade estava quase ali, mas não conseguia alcançá-la. Os olhos da mãe de Luísa mudaram. Você se tornou uma ameaça, e não posso permitir isso. O seu pai. E nesse momento a confusão tomou conta. Arthur olhou para Luísa, que agora parecia realizada, como se um fardo estivesse se levantando de seus ombros. Arthur, eu preciso te contar a verdade. Eu não sou só filha de um chefe do crime. Eu sou a sucessora. Estou aqui para acabar com isso, mas a única maneira de fazer isso é sendo quem sempre fui. Luísa declarou. A determinação em sua voz era palpável. Você está me dizendo que sempre foi parte disso, que tudo isso era um plano? Arthur se sentiu traído, confuso. A cada palavra de Luísa, mais peças se encaixavam, mas as revelações eram devastadoras. A mãe dela, com a expressão sombria, recuou uns passos, como se mostrando insegura. Você não entende. A única maneira de manter o equilíbrio é se mantendo no poder. E então, a verdade mais chocante de todas surgiu. O pai de Luísa não era o verdadeiro chefe do crime. Ele era um mero peão, manipulado por uma força maior. Arthur sentiu seu estômago revirar. A mãe que ele havia confiado também estava nas jogadas. Você está jogando seu próprio jogo? Arthur mal podia acreditar. O mundo ao seu redor parecia desmoronar e tudo o que conhecia estava em questão. A mãe de Luísa era verdadeiramente por trás de todo aquele caos. O tempo é curto, gritou Rafael.
a urgência na voz dele quebrando o silêncio trágico. Precisamos decidir. Em quem você vai confiar, Arthur? Na garota que manipulou você ou na mulher que também faz parte do jogo? E assim, enquanto a poeira assenta e os destroços ao redor dele se acumulavam, Arthur percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O que mais ele não sabia? E quem realmente eram as pessoas que amava? O caos tinha apenas começado, e agora o mistério de quem estava ganhando aquele jogo mortal se tornava mais sombrio e mais intrigante. Arthur segurou a mão de Luísa enquanto a fumaça densa os envolvia. O pânico se espalhava pelo cassino, fazendo o coração dele disparar. Beatriz estava diante deles, suas palavras afiadíssimas cortando o ar. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo, mas a tensão crescia a cada segundo. Luísa, você precisa escolher, Beatriz afirmou, desafiadora. Ou está conosco, ou contra nós. O olhar de Luísa se endureceu, e Arthur sentiu um aperto no peito. A confusão tomou conta dele. Como isso tinha chegado a esse ponto? Ele queria dar um passo atrás e raciocinar, mas não havia tempo a perder. Explosões e gritos ressoavam ao fundo, e a pressão na atmosfera era palpável. Arthur, é a minha vida em jogo aqui, Luísa gritou, seus olhos agora um misto de determinação e medo. E justo quando ele decidiu que precisava agir, um estrondo intenso lhes atingiu. Era como se o mundo ao redor estivesse sendo rasgado, e no meio de tudo isso surgiram mais figuras armadas, desta vez uniformizadas. Eram oficiais da Polícia Federal e eles não estavam ali para fazer amizade. Polícia, todos no chão, um dos oficiais gritou. Arthur ficou paralisado. Eles estavam cercados. O cassino, aquele lugar de diversão e distração, agora se transformava em um campo de guerra. Beatriz, percebendo o desafio, apanhou uma arma e apontou para os oficiais. Vocês não sabem com quem estão lidando. Você está errada, Beatriz. Não tem como escapar disso. Uma voz masculina ecoou. Era Rafael, substituindo a atitude superior por medo. Saia do meu caminho ou... A tensão explodiu. As balas começaram a voar. Arthur se lançou na direção de Luísa, arrastando-a para trás de uma pilastra. O cheiro de pólvora enchia o ar, misturado ao desespero. Ele viu Beatriz ser atingida, mas não pela mão de um policial. Foi por um dos homens sob suas ordens, traindo-a a sangue frio. Bem-vinda ao jogo, querida, ele gritou, enquanto ela caía, um olhar de incredulidade estampado em seu rosto. A cena era surreal, e Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A traição que pairava no ar mudou tudo. Eles estavam no meio de um labirinto de intrigas, e as linhas entre amigos e inimigos estavam borradas cada vez mais. Arthur, Luísa o puxou de volta à realidade. O que está acontecendo? Aqui? Eles estão atrás de você. Ele olhou para ela confuso. Acha que eu sei? Estão todos atrás de nós. Mas naquele instante, algo ainda mais chocante ocorreu. A figura de um homem bem conhecido surgiu entre os oficiais, e Arthur quase não conseguia respirar. Era o pai de Luísa. Você teve tempo demais, minha filha. Ele gritou, e o desespero tomou conta dela. Acho que você não vai me impedir de agir, pai, repetiu Luísa. Impossível de conter agora. O revelador de várias camadas de segredo se desdobrava diante dele. O homem que a sociedade acreditava ser um ícone da lei, agora revelava seu lado sombrio. Ele era o verdadeiro chefe, manipulando tudo como um maestro. Arthur sentiu seu mundo desmoronar novamente. A batalha, que se desenrolava ao seu redor, estava muito além do que ele poderia imaginar. Luísa, eu não sabia, ele começou, mas Luísa não estava ouvindo mais. Eu sabia desde o começo, mas não podia te contar. Ele não só é pai, Arthur. Ele opera por trás de tudo. Ela gritava com lágrimas nos olhos. A revolta moldava seu rosto, e a verdade estava finalmente exposta. O homem que parecia a maior ameaça era parte da família. Antes que pudesse articular uma resposta, um novo som cortou a agitação.
Um botão foi pressionado e o chão começou a tremer sob eles. Um dos policiais, agora ferido, havia acionado um dispositivo de emergência. A estrutura começava a desabar ao redor deles e a cena rapidamente se tornava incontrolável. Corra! Arthur gritou, mas não antes de ver os olhos de Luísa brilharem com uma fúria firme. Estava claro que ela havia tomado uma decisão: enfrentar seu passado ou se render a ele. Não vou deixar que ele siga assim. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Aquelas palavras voaram no caos. E Arthur entendeu que um novo jogo estava prestes a começar. Um jogo onde as consequências seriam irreversíveis. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, eles se lançaram para fora, na esperança de escapar. Mas Arthur não conseguia deixar de pensar. Quem realmente estava no controle? A dúvida o oprimia. Ele olhou para Luísa e o medo do que estava por vir consumiu sua alma. O verdadeiro show estava apenas começando. Arthur puxou Luísa pela mão, o pânico consumindo-os à medida que o teto cedia ao caos ao redor. O som ensurdecedor da destruição ecoava em seus ouvidos, enquanto os dois corriam em meio a gritos e tiros. Tudo parecia um pesadelo descontrolado. Um instante de vida ou morte. Para onde vamos? Luísa perguntou, a voz dela tremendo. E Arthur sentiu o aperto no peito aumentar. Não havia resposta, apenas instinto. Então, ele se lembrou. As saídas de emergência. Rápido! Ele puxou-a pela multidão desesperada. Era um labirinto de pânico. Não se deteriam para olhar para trás, mas a sensação de que estavam sendo seguidos estava em cada passo que davam. As luzes do cassino piscavam rapidamente, e sombras ameaçadoras se moviam sob as luminárias quebradas. Quando finalmente chegaram a uma porta de saída, Arthur girou a maçaneta, mas ela estava trancada. Frustração subiu como uma onda. Ele bateu com força na porta. Vamos, abre! Os gritos e os barulhos de tiros pareciam cada vez mais próximos. Ao fundo, viu que algumas pessoas haviam caído ao chão, e o terror das faces deformadas por medo parecia ter vida própria. Arthur, olha! Luís apontou. Um grupo armado se aproximava, e por um momento, o tempo parou. Um dos homens atrás deles era Rafael. Ele sorria de maneira sombria, como se estivesse totalmente à vontade. O que você vai fazer agora, Arthur? Ele provocou, um ar de prazer em sua voz. Luísa, corra! Arthur gritou. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, algo estrondoso aconteceu. Do chão, uma série de explosões menores se seguiram. Uma sequência de tragédias que fizeram a terra tremer sob eles. A estrutura em colapso os engoliu. Terra e entulho voaram pelo ar. Tudo aconteceu tão rápido. O que estava em pé agora era um caos de pedaços de metal, rachaduras, um mar de destroços. Arthur e Luísa foram lançados para longe, e ele sentiu um impacto pesado nas costas. Uma dor aguda atingiu seu corpo. Luísa! Ele gritou, sua voz cortando o ar. Mas não havia resposta. Quando finalmente conseguiu se levantar, a visão que tinha à sua frente o paralisou. Luísa estava caída, com os olhos cerrados, e uma sombra enorme se projetava sobre ela. O coração de Arthur disparou. Não, não. Ele correu até ela, mas quando alcançou a figura, levantou a cabeça e congelou. Era Beatriz. Ah, você achou que tinha se livrado de mim? Ela estava ali, viva, com um sorriso triunfante. Mas o que mais lhe cortou a respiração foi ver a arma em sua mão. A tensão se acumulou de novo. Ela foi uma pena, não é? Mas é tudo parte do plano. Os olhos de Luísa finalmente abriram, cheia de dor e confusão. Arthur? O que está acontecendo? E então o mundo desabou. Beatriz se virou para Luísa, com uma expressão gélida. Você não é nada além de uma marionete, Luísa. Eu sou a verdadeira mente por trás de tudo isso. O tempo parecia parar enquanto as palavras dela ecoavam. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo, absolutamente tudo, tinha mudado. As peças se encaixavam.
Mas a revelação era devastadora. Luísa, a mulher que ele amava, a heroína que parecia lutar pela justiça, tinha sido manipulada por Beatriz o tempo todo. Você trabalhou para ela? Arthur se virou para Luísa, a raiva e a traição queimando em seu peito. Você não me contou. Não foi assim que as coisas aconteceram. Luísa tentou explicar, mas Beatriz interrompeu-a. A verdade é que ela esteve comigo desde o começo, e ela só pensa que está lutando pela verdade. A sala estava repleta de fumaça, e os gritos ecoavam lá fora. Tudo parecia um turbilhão. Arthur estava em choque. Ele se sentiu sufocado, como se as paredes estivessem se fechando. Você me enganou, murmurou. O desespero em sua voz era inegável. Arthur, você precisa entender. Eu nunca quis isso. Eu estava tentando proteger você. Luísa gritou, mas era como se suas palavras fossem levadas pelo vento. A dor em seu olhar era genuína, mas a verdade a deixou vulnerável. Mas antes que pudesse responder, um disparo ecoou. Não era um som distante, mas perto, bem ao seu lado. Arthur virou-se e viu seu pai. A figura que ele há muito tempo tentava se reconectar, apontando uma arma. Sinto muito, Arthur, mas não posso deixar que você interfira. A traição mais profunda. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Você está contra mim também? Arthur sentiu um nó na garganta intensificar. Não. E no meio de tudo isso, enquanto o mundo desabava ao seu redor, Arthur percebeu que não poderia confiar em ninguém. Tudo se transformou em um grande e terrível jogo de xadrez, onde as peças se moviam com intenções ocultas. Um silêncio aterrador pairou no ar após o disfarce de bondade ser revelado. E no instante em que o futuro parecia sombriamente sem esperança, Arthur compreendeu que a única maneira de sair daquela escuridão seria com alguma coisa que ele jamais esperava, um sacrifício. Mas o que ele estava disposto a perder? E mais importante, quem realmente estava do seu lado? Todas as respostas pareciam elusivas, e o destino estava prestes a dar um giro que mudaria tudo. Arthur ficou paralisado, com a mão trêmula estendida, sem saber se deveria avançar ou recuar. O pai, com a arma na mão, tinha um olhar determinado. Desculpe, filho, mas não posso deixar que você atrapalhe os planos. O estômago de Arthur se revirou. Cada palavra foi um soco em seu coração. Isso não pode ser real. Eu sempre soube que você tinha potencial, mas se uniu ao lado errado. O pai de Arthur continuou, o tom frio. Luísa se afastou lentamente, os olhos cheios de dor e confusão. Arthur, não deixe que ele domine você. Sua voz estava entre o medo e a determinação, mas havia uma tristeza que ecoava em suas palavras. Antes que Arthur pudesse raciocinar, tudo parecia desmoronar. O barulho dos disparos ainda ressoava, mas agora era diferente. Parecia longe. Ele encarou seu pai, procurando o homem que havia admirado a vida toda. Você é um traidor. O olhar do pai endureceu. Traidor para quem? Para você? Para sua mãe que não sabe de nada? Ou para sua amada que se meteu em um jogo muito maior do que pode imaginar? Nesse instante, uma nova explosão eclodiu em algum lugar do cassino e o chão tremeu. Arthur se voltou rapidamente para Luísa, que observava seu pai com olhos arregalados. Ele se lembrou das promessas de amor, das confissões de que ela estava pronta para lutar contra tudo. Eu não sei em quem confiar, Arthur disse, a voz embargada. O nó em sua garganta se apertou. Ele não queria acreditar que o verdadeiro vilão era alguém tão próximo. Luísa, ofegante, deu um passo à frente. Arthur, nós precisamos nos unir, enfrentar essa realidade juntos. Você não pode deixar que ele decida seu destino. Com um movimento rápido, o pai de Arthur apontou a arma, mas a ação foi interrompida por mais uma explosão. A poeira subiu e tudo parecia filtrado em um tom de cinza enquanto o casal se lançava para trás, buscando abrigo. No entanto, o tempo era limitado. Eles precisavam agir rápido. Vai ser você ou sua parceira de crimes, Arthur?
O pai insistiu, seu olhar insano revelando o desespero de quem está prestes a perder tudo. Arthur sentiu a raiva crescer em seu peito. Você não pode controlar a vida dela. Ela é mais forte do que você imagina. No meio da confusão, a expressão de Luísa refletiu uma força que Arthur nunca tinha visto antes. Ela olhou nos olhos dele e sussurrou. Confie em mim. Juntos podemos acabar com isso. Precisamos expor a verdade. Os olhos do pai de Arthur brilharam de raiva e desprezo. Você acha que pode derrotar sua própria família? Foi esse o seu plano, não? Perderam tanto tempo com promessas vazias. E agora você quer mudar o jogo? A adrenalina pulsava enquanto Arthur tomava coragem. Ele decidiu. Não, pai. Você não vai me controlar. Eu sou quem eu escolho ser. E num gesto impulsivo, resolveu se juntar a Luísa. Ela o puxou para trás, e juntos eles correram através da porta. Lateral, escapando do caos. O cassino pareceu seguir por um último instante de altos gritos e disparos. Mas ao saírem do prédio, Arthur sentiu que um novo capítulo se abria. Estava ao lado de Luísa, e apesar da incerteza, havia esperança. Eles se apoiaram nas mãos um do outro, respirando lentamente, absorvendo o impacto do que havia acontecido. Mas ainda havia perguntas pairando no ar. O que aconteceria agora? Como iriam lidar com o legado sombrio que ainda os perseguia? Arthur olhou para Luísa, que já estava com a expressão determinada. Vamos desmantelar tudo isso, ele disse, com a certeza de quem estava disposto a enfrentar uma nova batalha. E enquanto o sol começava a nascer, com um brilho intenso através da escuridão, eles se aventuraram em direção ao inesperado, refletindo sobre os segredos que ainda estavam por vir. A história estava longe de acabar. Antes de finalizarmos, preciso te alertar sobre algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para nem perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e continuar recebendo conteúdo incrível. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Sua participação é fundamental para nós. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho surpreendente. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!